Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Rogério, boa noite. Queria que você falasse do jogo, claro, mas no final uma discussão ali entre o Pablo Maia e o Galopo. Me parece que o próprio Galopo foi cobrar ali o Pablo Maia com relação à reta final. Você chegou a ver, conversar com os jogadores, talvez uma reação um pouco desproporcional do Pablo Maia? Chegou a ver algo com relação a isso? No campo? Na saída. Não, eu não percebi discussão entre eles. Eu vi que chegaram no vestiário falando, cobrando. Na verdade, que deve ser do último lance, né? Ali é uma bola, ali não tem essa coisa de ficar culpado, quem é culpado, não existe isso. Era uma bola para ter levantado na área, o último lance, né? Mas o Pablo dá o passe, o Rodriguinho toma a decisão errada, perde a bola, e que propicia o contra-ataque, já praticamente com o jogo encerrado. Nós poderíamos ter tido uma bola mais na área, tivemos um gol sofrido, que às vezes até traz uma avaliação enganosa do jogo, porque o jogo estava 1-0 e o São Paulo fez um jogo bem parelho, né? Mas eu não vi nada de discussão dentro do campo. Eu escutei aqui quando eu cheguei no vestiário, por isso eu já intervi, mas eu realmente, no campo de jogo, eu não vi. Mas se eles estão se cobrando, melhor. Podia ser pior, todo mundo calado, melhor brigar um pouco. Isso é importante para um time, se quiser ter personalidade. É assim que se faz, cada um tem que aprender, amadurecer, assim. Aqui nós não temos jogadores prontos, a gente não contrata, a gente não põe Everton Ribeiro e Arrascaeta no final. Aqui nós colocamos garotos, e é assim que eles vão amadurecer jogando contra equipes boas, como é o Flamengo, equipes que têm talento, e competindo de igual para igual. Muitas vezes hoje foi um jogo, vocês me desculpem, mas foi um jogo bem parelho de um São Paulo contra o Flamengo. Talvez esse segundo gol dê uma conotação diferente, mas do que foi até antes de sair a última bola do jogo do pé que o Gabriel faz o gol, São Paulo tentou jogar, teve bons ataques pelos lados, ultrapassagens boas, não conseguimos fazer o gol e tomamos um primeiro gol bem feio de um time baixo, de um lateral, uma bola que não foi nem cruzada, foi alçada, foi jogada para a área, 2 toques de cabeça e sofremos o gol. De resto, acho que foi um jogo bem movimentado, bom, um São Paulo que não teve medo, não jogou de igual para igual com o Flamengo, tentou atacar todo o tempo. É o futebol que a gente pode propiciar. Eu acho que eu não me sinto assim bem com o time da maneira como se comportou em campo. Mal com o resultado, claro. Rogério, boa noite. Boa noite. Geralmente eu gosto de falar do jogo, mas dessa vez eu vou falar de um contexto puxando algumas outras frases que você já usou nas coletivas. Várias vezes você bate na importância do Campeonato Brasileiro. Você fala, o Campeonato Brasileiro cobra. E nas últimas partidas do Brasileiro, você tem poupado o time um foco nas Copas, né, que também são importantes financeiramente, possibilidade de título. Não sei se é impressão, não sei se você vai responder. Sempre com honestidade para você. Vocês acham, às vezes, que eu não sei do jogador, que eu respondo para despistar vocês. Eu estou respondendo com sinceridade. Mas vocês não... Eu entendo vocês não acreditarem. Não, mas eu também entendo se você... O que você me perguntar, a não ser que seja nominalmente, alguma coisa que claro. possa expor alguém, claro. Mas, às vezes eu sinto que você gostaria de dedicar mais no Brasileiro e esquecer um pouquinho as Copas. Mas eu não posso. Não tem como. O que eu vou fazer para você? Eu tenho... Quer continuar? Desculpa, estou atrapalhando. Eu não posso abrir mão. O que você quer? Eu não posso. Eu queria ter o Caleri os 90 minutos, mas se eu tiver ele os 90 hoje e perder, o que eu faço? O Miranda e o Diego já tinham decidido antes do jogo que cada um jogaria 45. Por quê? Porque eu não tenho tantas trocas nesse setor. Eu quero ir melhor no Brasileiro, eu quero fazer meu melhor, o time faz seu melhor no Brasileiro. Mas são circunstâncias que elas foram... Eu te digo, a virada de chave foi no jogo que nós vencíamos o Palmeiras por 1-0 no Morumbi, Campeonato Brasileiro, e nós estaríamos a 3 pontos, se eu não me engano, do líder. E aí nós tomamos uma virada nos acréscimos e ficamos a 9. E aí tivemos que repetir o mesmo time contra o Palmeiras, e foi ali que as coisas começaram a desencaixar. Aí nós demos prioridades às Copas, porque nós não conseguimos jogar a cada 3 dias, mantendo o mesmo time, e nós em alguns setores. Em outros não, por exemplo, hoje jogou o Nicão. Se o Luciano não tivesse tomado o 3º cartão amarelo, seria importante a entrada dele no lugar do Nicão no jogo. Mas ele tomou e ficou fora. Então nós temos um elenco mais curto, né? O Alisson estava pronto para voltar, mas não se sentiu bem hoje. Estava um pouquinho... Do que era? Amidalite, alguma coisa assim.
e não pôde vir para o jogo. Poderia ter auxiliado a gente, não, infelizmente não deu, mas não por falta de vontade do atleta. Então, assim, nós estamos fazendo o nosso melhor. Agora, a tabela foi pesada no primeiro turno, no começo, é pesado. O próximo jogo com o Bragantino está jogando uma vez por semana. Se ele vai estar mais descansado que a gente, provavelmente vai estar... Nós não vamos ter todos, nós temos que brigar, porque nós temos uma luta lá na quarta-feira, porque naquele gramado é uma luta praticamente, né? E nós temos que tentar. Desculpa, eu também, não quero passar susto no Brasileiro, mas eu não posso abrir mão da Copa. E é o que eu vou fazer. Vou lutar como nós lutamos com o Flamengo até o final hoje. Eu prometi sempre para vocês que ia ser um time competitivo, dentro das características é o que o time vem sendo. O torcedor pode sair magoado, eu também saio com o resultado, mas olhe bem, eles compram jogadores prontos. Nós formamos jogadores, cada um dentro das suas possibilidades. Rogério, as 3 próximas partidas de Brasileiro são times na situação do Bragantino, de uma competição só, Santos e Fortaleza. E você vai estar disputando esses 3 jogos. Não, Fortaleza tem 2. Tem 2, né? Ainda. Você vai estar disputando esses jogos em meio às suas 3 competições, Sim. a 2 decisões. Só que assim, não deve ser muito fácil virar a chave. Na teoria talvez até vire. Não é fácil mas na mesmo. prática, Na cabeça do jogador, você está carregando uma situação ruim no Brasileiro, que pode estar pior ainda daqui a 3 rodadas. Como isso não influenciar nas Copas, nos jogos de Copa? Não, no jogo de Copa não influencia. Isso não influencia. Influencia muito mais nos jogos de Campeonato Brasileiro. Porque o jogo de Copa, todo mundo sabe que se não ganhar, se não classificar, é o último. E aí acaba e você... eu falo por isso que as Copas, ela só não é ilusória para quem chega lá na final e é campeão. De resto, ela ilude você e faz você perder muito tempo em Campeonato Brasileiro, faz você não abrir mão de rodadas, mas ter que jogar pensando que quarta-feira você tem um jogo decisivo. Quarta-feira é um jogo decisivo. Mas para o Bragantino, o domingo é decisivo, né? O domingo deles só tem o domingo. E a gente vem enfrentando essa maratona. E nós estamos tentando fazer o melhor que nós podemos. Hoje, era previsto que seria um jogo complicado, um jogo difícil. Eu até acho que nós fizemos um jogo bem satisfatório, em nível de competitividade, de igualdade de jogo. É claro que no final nós vamos cansando, não temos tantas alternativas. Eles estão descansados e colocam os jogadores os melhores jogadores. No final pode ir dando mesmo assim, nós tivemos até o último minuto do jogo a chance de poder empatar a partida. Então, o trabalho está sendo feito, cara. Os jogadores estão se dedicando bastante, são poucos, a janela está aberta, vem proposta, é difícil você segurar jogador, não tem mais jogador praticamente para contratar, não há dinheiro para contratar, não tem jogador disponível no mercado, todo mundo já fez praticamente seus 7 jogos, é um momento delicado que nós vamos ter que ter calma, resiliência, paciência e vamos ter que enfrentar. E nós não vamos abrir mão da Sul-Americana de jeito nenhum. Nós vamos tentar, quando o Ceará, nós também jogamos a nossa vida lá. Jogamos a chance de chegar a uma semifinal, cara. Se o clube, depois de 10 anos, conseguiu um título, você já imaginou o tamanho desse feito num momento delicado que o clube atravessa? Então, nós vamos jogar tudo que nós temos lá. E no domingo, nós vamos fazer uma análise do que nós temos de melhor. E aí nós temos que já pensar também na quarta, né? Porque isso é quinta, né? Quinta. Então, aí com 4 dias, de repente, a gente consiga, né, arriscar um pouco mais. Mas essa é a nossa vida no ano, vai ser assim, com dificuldades, tentando sobreviver no Brasileiro e se manter vivo, tentar se manter vivo e passando nas Copas. Rogério, boa noite. Quem acompanha o São Paulo e acompanha as suas entrevistas, você está bem lúcido de tudo que está acontecendo, você está sendo bem claro de tudo que está acontecendo, né? Você não quer, você quer olhar para o brasileiro com maior cuidado, você está olhando com maior cuidado, mas você não pode abandonar as Copas. Exatamente. E por todos os motivos que você já colocou e você tem colocado constantemente. Mas como foi dito até pelo Chacon, o Campeonato Brasileiro cobra 6 pontos de rebaixamento e com todo o cenário que você está vendo e está colocando para a gente aqui, rebaixamento é uma preocupação para o São Paulo? Não, eu acho que a preocupação é ter o grupo, se a gente conseguir não ter mais lesões e ter o grupo inteiro, e jogarmos como jogamos contra o Flamengo, contra outros times que não têm a mesma qualidade do Flamengo, nós vamos conseguir vencer em Campeonato Brasileiro. Agora, tem jogos muito físicos e nós pegamos 2 adversários que
que desgastam muito a gente. O Ceará e o América, eles são times competitivos, marcação, muita individualidade, o América na marcação, o Ceará é um time muito forte, tem desgaste, mas nós vamos lutar em todas as frentes. Não tem... Cara, tá aí o grupo que nós temos, em alguns setores, eu sempre falo, nós temos trocas, por exemplo, hoje jogou o Nicão, fez ali a função do Luciano, agora com a chegada do Bustos, tem Bustos, Éder e Caleri na frente para jogar. No meio, a gente, com a volta do Alisson, tem Patrick, tem Igor, tem Galopo, nós temos alternativas. Ali na defesa é onde a gente está contando minutos. A gente roda minutos de jogadores e é onde a gente tem o medo. Eu não posso perder zagueiros para o jogo do Ceará, porque o time deles é desse tamanho. Então, eu tenho que contar os minutos de cada um. Infelizmente, é o setor que a gente sofre um pouco mais. Rogério, tudo bem? Depois do empate com o Goiás aqui no Morumbi, você falou muito sobre a sequência que o São Paulo ia ter. Sim. É claro que a sequência continua, ela ainda é muito difícil, mas já foram 4 jogos que você até citou, né, que ia ser complicado, América Mineiro, Atlético, Ceará e hoje contra o Flamengo. Apesar de continuar hoje, esses jogos que você teve dessa sequência que você citou, como que você avalia? Você está satisfeito com o que seu time vem apresentando nesses desafios gigantescos que tem aí nessa reta final? Olha, são 2 vitórias mínimas e 2 derrotas que eram para ser mínimas também, 1-0 com o Atlético, com 2 pênaltis que nós fizemos, e hoje era para ser um jogo, se nós não tivéssemos, podíamos tentar essa última bola dentro da área, mas eu acho que são jogos apertados, são times que competem muito e que nos trazem muita dificuldade. A gente também impõe dificuldade aos adversários. Nós não temos um time superior à maioria. E nós não temos também, nós não vamos jogar, não vamos passar vergonha contra time algum, porque nós nos postamos, nós competimos, nós lutamos, tentamos trabalhar a bola, girar jogo. Nós tentamos fazer o nosso melhor. Então, eu não vejo o São Paulo abaixo, são aqueles que fazem gol mais constantemente, que o torcedor tem uma ligação maior, né? Eles são meninos que vieram da base, ajudam a gente da melhor maneira possível, podem passar por oscilações, como eu falei já em outra entrevista aqui, às vezes não está num grande momento, mas são caras que deixam tudo pelo clube, fazem o seu melhor pelo clube, às vezes também as notícias que saem influenciam muito psicologicamente o torcedor. O Igor Gomes quer ganhar o salário não sei de quem. Desculpa, eu nem sei quanto é o salário, não sei de quem. E qualquer atleta tem direito a uma pedida salarial que ele quiser. Nem sei se isso é fato ou não, mas é que aí você mexe já com o psicológico do torcedor. É claro que o torcedor gosta mais do Caleri, do Luciano. Tem gol, né? Ele joga de 9. É normal já que isso aconteça. E às vezes, e também o torcedor, tem dias que o jogador não está bem, não faz um grande jogo, é normal. Eu já saí vaiado. Uma vez no Pacaembu, eu fui vaiado por todo mundo. É parte da vida, quando você se expõe publicamente, quando as notícias vão afetando o torcedor, pode acontecer o fato de uma vaia. O importante é que eles tenham cabeça boa, não desistam, nós não vamos desistir de ninguém até o final do ano. São esses jogadores que encerram o ano, eu espero, se não houver mais vendas, são esses jogadores que encerram o ano, e nós temos como objetivo tentar brigar por um título em competições, em Copas. E, infelizmente, o que eu falava para vocês de Campeonato Brasileiro, de estar brigando lá na frente, essa não é mais a realidade, não tem como eu esconder para você. Nós temos que tentar elevar um pouco o nosso nível de pontuação para não correr riscos no futuro que podem deixar a gente numa situação parecida como foi a do ano passado. Rogério, boa noite. Se me permite 2 perguntas. Sim. Primeiro, a situação do Miranda. Ele fez um gelo ali. Não, Miranda não tem nada. Eu tirei já era uma substituição prevista. Miranda não sente nada, vai estar pronto para o próximo jogo. E queria saber a sua primeira avaliação do Bustos, né, que fez o primeiro treinamento, e saber se você já conta com ele para o jogo contra o Bragantino no fim de semana. O Bustos, eu não acompanho o treinamento porque eu estava preparando a equipe. Ele treinou em separado. O Bustos já vem, pelo que eu conversei com ele vem há uns 30 dias treinando em casa. É uma diferença muito grande treinar em casa do que treinar até de motivação, de recurso técnico. Então, ele fez um treino ontem e eu não pude dar atenção, mas o Leandro, o Nelson, o Charles trabalharam com eles, tinham 7 trabalhando em cima e eu estava trabalhando para o jogo de hoje. Hoje de manhã eu assisti uma parte do treino, que foi feito com os jogadores não relacionados, ele treinou também, vai treinar amanhã, e na segunda-feira eu vou começar a observar mais de perto ele. Se ele tiver condições físicas, sem dúvida nenhuma, tende a ser relacionado para o jogo do final de semana contra o Bragantino, já que ele não pode
jogar, por enquanto, a Sul-Americana. Se a gente passar, se a gente conquistar essa vaga, acho que ainda pode ser inscrito, né? Aí ele vai poder participar mais diretamente. E na Copa do Brasil, não pode participar de maneira alguma. Mas se ele tiver reunir condições físicas, claro que vai estar presente, provavelmente vai estar presente com a gente no jogo contra o Bragantino. Para hoje, um treino só. Eu não sei exatamente como ele se encontra fisicamente, vou ver a hora que ele treinar em campo aberto, a partir de segunda-feira. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanham de forma remota e presencial. Uma boa noite a todos.